dia, pessoal. Bom dia. Vamos chamar a nossa equipe aqui para o bom dia. Bom dia, turminha! Que belezura de bom dia. Por favor, meu amor. Aí que tá, Dora. Aonde eu vou arranjar uma potência dessa, nem? Bom dia, gente. Bom dia. Com muito amor no coração, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Bom dia. Se alguém esteve aqui ontem, deve estar enjoado de me ver. Que nós falamos também. Mas se Deus quiser, não nos falta iluminação, não nos falta assistência para a gente poder fazer o nosso papel. Queria dizer para vocês assim que quando crescer quero ser igual ao Fausto. Que coisa linda, né? É tanta maravilha, tanta belezura que a gente fica bom, a gente fala, né? Eu acho maravilhoso. Então vamos ao texto de hoje, como o Fausto já adiantou, trata-se das cartas espirituais. Pegou-se então, Emmanuel pegou um versículo da carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: e quando essa epístola, para quem não sabe, eu culto como sou, direi, é igual a carta. Tiver sido lido entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Vai comentar o Emmanuel. Vamos seguindo. O correio do céu nunca se interrompeu desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos. Não cessou o Pai de enviar-lhes apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico que restaura o mundo, no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem ser observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos distinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia, com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Muito bem. Como eu sempre acho, né, ao final da leitura do texto de Emmanuel, que a gente fala assim, e tenho dito, e vamos embora, porque já está dito. É uma maravilha, né? É uma belezura, como diz a Aldinha, que é muito bom. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi no título. Como sempre, eu acho que as questões, as escolhas das palavras do Emmanuel são muito precisas. Eu digo que o Emmanuel é como um iceberg, né? Ele mostra uma pontinha, mas ele fez um poder de síntese para representar uma profundidade de significado, de uma profundidade de aprofundamento, né, espiritual muito grande, que ele mostra só a pontinha. E começamos com a ideia da palavra carta, epístola. É claro que, naturalmente, nós pensamos nas cartas que ele enviava para as diversas igrejas que ele e os seus companheiros haviam fundado em toda aquela área, né? Ele, como apóstolo dos gentios, ele atravessou as fronteiras dos judeus, né? Do lugar onde os judeus vivem, né? Da Judéia, para poder
chegar, a Judeia é apenas uma tribo, né? As fronteiras israelitas, vamos assim dizer, para fundar igreja em outros lugares, fazendo o papel que lhe cabia, como divulgador da ideia do Evangelho, porque o Evangelho chegou para todos. Né? E ele compreendia isso, porque o amor não faz distinção, não há privilégio, e Jesus veio para o mundo. E ele é o Filho, vamos dizer, o Filho é a representação mais precisa de Deus que nós temos notícia. Então, Paulo tinha, àquele tempo, essa ideia de carta. Aí eu fiquei pensando assim, gente, não sei se tem muitos aqui que não são do meu tempo, mas antigamente, quando a gente viajava ou tinha uma namorada longe, né? A gente escrevia para ela através de carta. E nosso coração se enchia de satisfação quando abria a caixa do correio, né? E tinha cartinha. Às vezes a gente ia mandar carta para a namorada, a gente jogava um perfuminho, né? Chegava, nossa, né? É de Maria de Lourdes, né? Namorada de longe chama Maria de Lourdes, né? Chegava aquele cheirinho gostoso e tal, a gente lia, a gente bebia cada uma das palavras, né? Era uma mensagem, normalmente era uma mensagem trazendo notícias do interior. Quem é do interior e veio para Belo Horizonte estudar? Não tem muito disso? Parece que Belo Horizonte é feito não de Belo Horizontino, mas de gente do interior que veio para cá estudar ou trabalhar. A gente recebia uma cartinha da mamãe. Quer dizer, carta carrega em si a ideia da carta, não só uma informação, mas uma expressão de sentimento de saudade, uma expressão de amor traz a carta, não é verdade? Traz até perfume. As cartas são perfumadas. Eu fui conversar com um amigo meu, falei assim, vamos fazer virtualmente? Não, ele falou, quero sentir seu cheiro, né? Achei bonitinho desse meu amigo, ele falou, queria conversar comigo ao vivo para sentir meu cheiro. Eu falei assim, claro que eu vou. Arrumei um jeito e fui lá para conversar com ele. Porque é isso, né? Esse contato. Estou tão feliz de, à parte das questões naturais da pandemia, essa possibilidade de estarmos juntos mais uma vez aqui. Né? Isso é muito interessante. Mas a carta, como a gente às vezes não pode estar presente, elas pegam e carregam esse sentimento, carregam aquela coisa que a gente tem em relação ao outro, que a gente localiza apenas, será que é assim, um bom pensamento? Será que é um... Né? A gente fala que é sentimento, porque a gente não sabe bem, mas é uma coisa que a gente tem pelo outro. Né? Então a gente pega e faz com que a gente queira se aproximar, então a gente emite uma carta. Antigamente, no tempo de Paulo, até o tempo em que a gente veio estudar aqui vindo do interior, era uma carta. Era a necessidade da materialização daquilo que a gente queria chegar para o outro. Hoje nós temos e-mail, Messenger, Instagram e tudo. É um pouco diferente, mas ainda é de acordo com a intenção que a gente carrega, né? De acordo com a vontade de expressão e de contato de amor. Porque o nosso mundo é de relações. Nós, nesse mundo de provas e expiações, nos é dada uma ferramenta que permite que nós avancemos dentro desse mundo, que é exatamente a relação com o outro. Porque a lei de amor é lei de amor, fazer o outro com amor. Então, sem o outro, como é que eu posso cumprir a lei de Deus? Então, eu preciso chegar no outro de alguma forma. E essa lei vale para nós encarnados e vale para aqueles que estão desencarnados. Ela vale para Emmanuel. Ela vale para Jesus. Então, o tempo inteiro, nós estamos trabalhando nessa relação que nós temos com o outro. E essas relações podem ser através de carta, através de um gesto, através de um movimento, através de uma ação, de uma atitude, de um pensamento. São diversas cartas. Aí eu penso assim, puxa vida, imagina os nossos amigos espirituais que, assim como nós outros, têm a necessidade de crescer, têm a necessidade de desenvolver, evoluir. Eu quis dizer isso tudo antes de falar evoluir, porque eu acho que a palavra evoluir é um pouco complicadinha no sentido dos versos, né? Parece que é polissêmico, né? Cada um pensa evoluir de uma forma, mas vamos entender que evoluir, né, é crescer como individualidade. E eles lá, sem estar encarnados, observando a maravilha do mundo e das suas necessidades, ele fala, eu vou me relacionar com o outro e vou me relacionar com amor. Então Paulo, ao tempo dele, eu fiquei pensando, ele escrevia em que língua? Né? Por exemplo, Laodiceia, como o Fausto lembrou, né? Ele pesquisou, que era um sujeito estudioso, conhecedor de tudo, inclusive de geografia. Laodiceia, na região onde hoje é Turquia, né? Na região da Frígia. E Colosso, né?
Colossa é 60 quilômetros, né? Então havia 2 igrejas, cidades pequenas, perto de Éfeso, havia comunicação e tudo. Hoje a gente não tem distância, né? Mando imediatamente lá para a Áustria, lá para a Austrália, né? Mas as intenções permanecem as mesmas, né? A gente consegue a mesma. Aí eles falam assim: como é que eu vou estabelecer essa comunicação para aquele irmão que eu vejo que necessita, que somos nós encarnados, de forma a auxiliá-los? Né? Assim como Paulo, entre os seus irmãos, transferiu cartas em que ele era presente. Aí ele pensa assim: haverá cartas espirituais. Aquele tempo, talvez Paulo escrevesse em grego, né? Porque era o quê? Era o signo, era o código do qual as pessoas se comunicavam. E nós nos comunicamos através de signos, através de códigos, de símbolos. Né? A gente vê uma placa hexagonal vermelha, em qualquer lugar do mundo é pare, stop. Não é? São comunicações, são símbolos que nós estamos considerando. A gente pega as letras A, B, C, D, junta e transforma num signo que significa alguma coisa. As cartas utilizam como recursos os símbolos. Aí eu fiquei pensando assim, ok, tem as cartas de Paulo. E as cartas espirituais que Emmanuel chama? Quais são? Qual é o código utilizado? Qual que é o símbolo? Qual que é o signo que nós somos capazes de entender que eles utilizam para nos fazer? Utilizam, não a miúde, através, né, não raro, bem a miúde, a psicografia, através da ferramenta dos médiuns, para trazer as suas informações, tanto que Emmanuel vai dizer, com a evolução da inteligência e com o intercâmbio que se faz cada vez mais entre o mundo visível e invisível, hoje nós temos mais informações. Mas, às vezes, essa carta ela é passada oralmente, né, as psicofonias. Às vezes, essas cartas espirituais, e não foi à toa que eu disse que eu quero ser igual ao Fausto, eles vêm em formato de uma figurinha magrinha, de uma inteligência espetacular e com mãos. Pedindo aumento, eu não sou bobo, né? Às vezes as cartas vêm assim, às vezes as cartas vêm na forma de um careca, né? Aqui, ó, na frente. Às vezes essa carta espiritual vem na forma, ou no símbolo, ou no código, no significante de um necessitado que nasce dentro da nossa casa e que nós temos um amor maravilhoso por ele. Às vezes vem através de um filho, né? Às vezes vem através de uma sogra difícil, às vezes vem através de uma esposa que a princípio era maravilhosa, mas de repente não ficou tão maravilhosa, né? Às vezes através do marido que era bonitão da balachita, depois cresceu barriga, ficou difícil. Não é? São cartas espirituais que nós temos a toda hora, em todo momento. E muitas das vezes a gente parece que esqueceu o código. Né? Como se esquecêssemos, recebêssemos uma carta daquele que olha, de Jesus, de toda uma equipe espiritual que nos ama profundamente e que não deixa que nada aconteça à nossa volta por acaso, que está do nosso lado, que conhece muitas vezes, né, entendendo a nossa necessidade de um remédio amargo, não é verdade? Eu estou lembrando que uma frasezinha dizendo assim, receba como um abraço carinhoso o remédio amargo, porque é para a sua necessidade, e a gente não é capaz de entender esse código, desta carta espiritual que nos é enviada diretamente, repleta do perfume de quem nos ama. Não é verdade? Quantas vezes a gente rejeitou, não quis nem abrir a caixa de correio, quando a gente chega lá e está lá a nossa sogrinha, perfumada que só ela. Tem um amigo meu que fala assim, que sogra tem morar de tal forma que não vá na sua casa de chinelo nem de mala. Né? Um táxi para ir e volta está ótimo. Oh, meu Deus. Porque de chinelo é toda hora, de mala fica muito tempo. Mas às vezes está lá, olha aqui. Olha aí, meu amigo falou que virou espírito para não matar a sogra, que bom. Né? Todos passamos por um aprendizado. Quantas vezes nos chega, eu fico pensando, nós que buscamos o Dr. Bittencourt, né? A gente busca às vezes o Dr. Bittencourt, que nós somos acometidos, né? Olha como é que eu estou dizendo, nós somos acometidos, nos visita uma enfermidade, nos visita algo que vai mexer conosco, não é?
nos visita algo que efetivamente nos tira daquele trilho que considerávamos o melhor, que estava ótimo, está tudo lindo, maravilhoso, céu azul e nuvens, né? Nuvens claras. Aí vem esta doença e nos visita. O que a gente pensa? Me livra disso, dai-me livramento disso, da qual eu sou vítima, que me visita, que entrou em mim sem que eu pedisse, sem que eu quisesse. Olha a carta que nos chegou, cheio de perfume de amor, e nós, numa palavra que Emmanuel colocou aqui, que eu achei muito interessante, que ele coloca com um significado na tentativa de estabelecer códigos, né? Ele fala aqui, ó, nós no nosso indiferentismo, estão vendo aqui à esquerda? A palavra que ele usou? Você lembra quando falava homossexualismo, colocando a homossexualidade como fosse doença? Indiferentismo, Emmanuel propositadamente usa indiferentismo como uma doença. Como uma doença escolhida por nós, estarmos indiferentes às cartas espirituais que recebemos o tempo inteiro, todos os dias, rodeados de perfumes que estamos dela. Esse indiferentismo que alimentamos e que não tratamos com os remédios adequados. Indiferentismo é a doença de quem não se afeta. É a doença do afeto. Afeto não é necessariamente gostar, é se afetar. Amor não é gosto. Amor é afeto. Entende a diferença? Aí eu me pergunto assim, Theo, isso bateu igual uma luva para você quando eu estava estudando esse negócio e pedi auxílio dos meus amigos para poderem me inspirar. Aí eles falaram, vem cá, vocês vieram me ajudar aqui para poder conversar com o pessoal amanhã ou para puxar minha orelha? Que história é essa? Porque puxa a orelha da gente. Não é verdade? Pelo menos a minha está até vermelha, de tão puxada que ela está. Meu indiferentismo. Assim, eu não me afeto pelas coisas que me acontecem, acho que são coisas externas a mim e que eu tenho que excluir. O remédio amargo, que muitas vezes eu quero remédio para me livrar do remédio amargo, mas não quero atitude. Que eu não recolho no meu colo. Gente, isso é tão difícil, né? Imagina você abraçar uma coisa que te dá desconforto, que te dá dor, que te dá, e interpretar isso como um amparo daqueles que te amam, te dando oportunidade de rever. Mas por quê? Porque nós estamos tão vinculados à nossa personalidade, a esse momento, que esquecemos e não tratamos, né, que essas cartas são espirituais e espírito fala para o espírito. Espírito não fala para personalidades. Que isso que nós vivemos aqui é uma oportunidade, mas não é a única. É que nem a gente de férias e fala assim, a gente vai para férias para a praia, quando eu estou indo, minha mulher tem que fazer a mala, tem que me puxar, tem que me acordar, porque eu não levanto na hora de ir embora de jeito nenhum. Não faço mala, não quero ir embora, eu quero ficar aqui na praia. Ah, não, voltar não, me deixa aqui. A gente está assim com nossa encarnação, às vezes está até doendo, estou todo queimado, assim, cheio de bolha, mas não quero ir embora da praia, não. Né? Que nem menino não quer entrar no banho e depois não quer sair. A gente vai para a praia, quero ir não, eu tenho muita coisa para fazer, chegou lá, passou 2 dias, não me tira daqui não, me deixa aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos igual gente assim, com essa nossa personalidade. Eu sou o mais bonito, minha casa é mais linda, né? Essa oportunidade existe. Nós estamos cercados de cartas espirituais, mas o que essas cartas chegam para fazer perfume no seu espírito, a personalidade é a ferramenta que a gente usa para isso. Amemos a nós mesmos, que fala assim, temos que amar, né? Se temos, façamos, tem que fazer isso, precisa disso. Sim, precisa disso tudo. Mas o amar a nós mesmos é amar acima de tudo nossa personalidade. O amar acima de tudo, o que essencialmente somos, é nos instruirmos com as cartas espirituais que recebemos, e o Evangelho é uma carta espiritual,
Esse texto do Emmanuel é uma carta espiritual. O Fausto é uma carta espiritual, quando ele chega e nas suas obras transforma as pessoas, transforma o bem-agir que ele tem, quando ele trata suas próprias dores com as mãos, trabalhando, movimentando, e a gente olha e decodifica, sabe, esta mensagem através da ação de pessoas como o Fausto, né, para entender que, olha, o que aqueles que cuidam de mim me deram a oportunidade de testemunhar isso e entender, olha o que eu devo fazer, para que eu também caminhe, para que eu também receba essa carta perfumada, que é o exemplo de quem trabalha ao nosso lado. Mas essa é uma carta espiritual que fala ao espírito, a nossa individualidade. E a nossa individualidade instrui. E nós temos informações de outras cartas, através do Evangelho, através das mensagens do Emmanuel, através das dores que passamos, o corpo passa, para instruir o nosso espírito. Saibamos decodificar tais cartas, né? A gente é muito perspicaz, né? Eu lembro que é muito comum a gente falar assim, interior então é ótimo, convive muito tempo, então qualquer variaçãozinha a gente já sabe, né? Aí você viu a Candinha, você viu, tá triste, né? Aquilo ali é Casalberto. Não é? Bom, pode saber que é Casalberto, não tem dúvida não. Não é não? Aí você vê seu filho assim, de repente ele não comeu a cenoura que ele gostava, sei lá. Você já olha assim, você fala, isso é Matilde que acabou com ele. E não falou nada. Você já sabe. É dor de cotovelo da namorada que largou. Né? A gente cria percepção. A gente consegue entender que determinadas coisas que para outros não dizem nada, nós conhecemos esse significante. Né? Transformamos isso que tem um significado. A gente sabe o que é aquilo ali. Não é verdade? O Evangelho vai dizendo para a gente, vai ensinando a gente a ler. A mais, né, B mais A dá Bá, e assim vai, da vida. Para que a gente possa, com auxílio do Evangelho, com auxílio do Emmanuel, com auxílio das nossas disposições de trabalho, na tentativa de compreender, né, a nossa imortalidade como espírito individuais, através dos amores que percebemos de Jesus, daqueles que nos cercam, a gente vai aprendendo o beabá das cartas espirituais. Daqui a pouco a gente começa a perceber, assim como Chico, eu acho maravilhoso que Chico eu tenho um caso, que eu acho esse caso, eu não sei os nomes, não sei detalhes, mas tinha um moço que visitava de vez em quando Chico, que vinha de um grotão longe, e o cara, ele devia ter umas dificuldades psíquicas, e ele não tomava banho. Não tem uma história assim, vocês lembram disso? Não é? Como é que chama? Esqueci o nome, desculpa. Jorge. Não é assim? Não era o Jorge? E o Jorge chegava e todo mundo ficava assim, incomodado, né? Eu fico, né? A pessoa também fedorenta, eu fico incomodado, fico assim, né? Porque eu não sou Chico. Estou tentando, vamos lá. Mas eu reconheço. Aí ele falou, meu amigo, e abraçava, e beijava Jorge. Jorge pegava na mão de Jorge, aquilo ali que resplandecia, né? E o pessoal assim, querendo tirar lá, e aquela coisa assim, coçando o nariz, né? Fica assim. E aí, Jorge gostava de falar uma poesia. Fala poesia, Jorge. Aí o Jorge falava canção, uma poesia, não sei. Jorge, meu amigo Chico. E ele ficou parecendo uma criança e dava beijo e tal. Aí que o Jorge estava indo embora, todo mundo falava, graças a Deus, já vai o Jorge embora com esse cheirinho dele. Aí o Chico falava, vem cá, Jorge, antes de sair, fala de novo a poesia. Aí o povo quase. Mas aí o Jorge, mas por quê? Porque Jorge era carta espiritual, perfumada, não era fedorenta. Mas Chico, com a dedicação, com o trabalho dele, ele conseguiu aprender o beabá do que os amigos espirituais haviam ensinado e descoberto naquele sujeito o significante do perfume de amor de Jesus ali presente, na oportunidade de acolhê-lo. Hã? Ô, seu Chico, ele via aquilo como perfumes, e nós aqui do lado, né? Às vezes do outro lado da sala, querendo sair, eu tenho que ir no banheiro, não víamos esse perfume.
E o perfume da carta espiritual que Jorge representava, naquele acolhimento, que era uma oportunidade para o Chico exercer o amor que lhe era confiado. Ele entendia como uma carta espiritual perfumada, como de uma namorada distante que você anseia encontrar. Né? Então, gente, a gente pode falar, nós estamos aqui, tem muita coisa que o Emmanuel fala que é muito boa, que eu acho super interessante, eu parei aqui no indiferentismo, né? E outra coisa, quando o Emmanuel lembra o seguinte, que vamos prestar atenção nisso. André Luiz, quando ele estava lá no nosso lar, ele pediu para ter uma audiência, para ser orientado, né? Ele foi com ele, assim, uma série de circunstâncias, mas foi ele e outra pessoa. Ele falou, mas não é para falar comigo? Sim, é. Por quê? Porque os nossos amigos espirituais, aqueles que querem estabelecer um intercâmbio conosco e entre eles, porque entendem que meu objetivo, a tônica da minha vida é o amor, né? Eles não concedem privilégio para quem quer que seja, até mesmo porque entendem que o amor ele não faz distinção. Vai depender do perfume que cada um é capaz de encontrar em cada missiva que recebe. Missiva também é carta, tá, gente? Eu sou culto. Né? Descobrir qual o perfume que existe em cada uma. As cartas consoladoras consolam quem recebe, consolam quem intermedia, quem emite e quem escuta. Colocando no coração de cada um, que embora não seja no nome dele, a perspectiva de esperança, de compreender, embora a carta não seja para mim, né, de compreender que a vida, ela não cessou. Né? Então, vivamos essa vida que não cessa. Esse é o nosso esforço. Essa vida que não cessa, ela é regrada pelo amor exemplificado por Jesus. Então, quando faltar orientação, abre o manual do Evangelho. Está lá. Seus amigos, nossos anjos da guarda, te orientam a mão. Pergunta. Sempre será para você. Ela te serve. O que é importante que saibamos, mesmo que ela não seja direcionada, essa carta aqui é para o Theo, mas é uma lição, exatamente. Essa carta é para o Fausto, é para o Valdemar, ou para a Alice e tal. Mas no que eu ouço, eu vejo essa carta, eu já estou compreendendo de cara que é a vida. Então eu já começo a fazer uso do beabá que Jesus veio nos ensinar. Então, gente, o que nós fazemos, que o Emmanuel está dizendo que é muito comum, quando vem uma informação, eu canso de falar isso, eu prometi para alguém que eu não ia repetir nada de ontem, mas eu vou repetir. Às vezes chega uma carta assim, uma informação, você fala, isso é tão bom para o Zé Carlos. Essa carta foi para o Zé Carlos. Foi o que eu estou falando aqui. Quando vem uma coisa assim maravilhosa, ou quando vem uma repreensão, fala, isso aí é para o Valdemar, está na cara do Valdemar. Quem somos nós? Não há privilégio para quem é de luz. O Fausto lembrou muito bem que nesses tempos nós estamos tanto conflituosos no mundo, com guerras, com posições políticas, com umas dissidências, né, com antagonismos muito evidentes, né? Começam a aparecer um monte de cartas vindas com nomes reconhecidos. Outro dia eu recebi uma que parecia manual de coisa errada, assim na carta, né? A música, a melíflua, as corações falando, apelativo e tal. Eu falei, essa é o tipo assim, pode até ter coisa boa, mas preciso descartar inteira. Preste atenção. Tenham confiança. Confie em Deus Pai. Confie no beabá que Ele te ensina para perceber as cartas espirituais que te chegam. Abraça o remédio amargo. Abraça como um colo quente. A dor que seu corpo sente, está parecendo até aquela mulher falando rima, né? A dor que seu corpo sente é refrigério para sua alma que evolui. Mas aprendemos o beabá de Jesus. E vamos entender as cartas, missivas, epístolas, culto que sou, espirituais que recebemos, amancheias todos os dias. Tá bom? Muito obrigado. Espero vocês. Agora nós vamos ter audiência. Uma boa tarde, boa semana, gente.